E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Anderson. Tá? Nós vamos dar continuidade aos números racionais. E o que a gente tem para ver hoje é justamente comparação dos números racionais. Tá? São um dos tópicos da nossa aula de hoje. Então, como é que a gente vai comparar os números racionais? A gente tem a reta numérica. Os números racionais que estão à esquerda sempre vão ser menores do que estão à direita. Então é simples. Sempre quando eu tenho uma reta aqui, os números, por exemplo, eu tenho 1 e 1 meio. Como 1 está à esquerda e 1 meio está à direita, a gente pode dizer que o maior entre 1 e 1 meio, tá, vai ser então 1 meio. Então, ó, é muito fácil a gente pegar a reta numérica e falar, o que está à esquerda é maior do que quem está à direita. Então, isso aí é bem simples. O problema é, se aqui a gente tem, por exemplo, né, numa comparação simples, 2 e 2,5, a gente sabe que o 2,5 ele é maior. Pensa como se fosse dinheiro. Eu tenho R$2 e o meu colega tem R$2,50. Quem tem mais é quem tem R$2,50. Agora, olha só. Se a gente trabalhar com números negativos, por exemplo, menos 3,2 e menos 1,3. Quem nesse caso aqui, então, vai ser maior e vai ser menor? Quem na nossa reta numérica vai estar à esquerda ou à direita? Pensa também como dinheiro. Se o meu colega deve R$3,20 e eu devo R$1,30, a minha dívida é menor do que a dele. Então, menos 1/3 ele vai ser maior que 3,5. Então, o que a gente vai fazer se os números vierem na forma decimal? Se os números vierem na forma decimal, nós vamos primeiro olhar o seguinte. Olha se são positivos ou se são negativos. Se são positivos, a gente vai olhar a parte inteira. A parte inteira é igual, a gente vai olhar a parte decimal. Tá? Então, qual é a parte decimal? A parte decimal aqui é o que vem depois da vírgula. Tá? Então, mais um exemplo. Eu tenho 1,2 e 1,0, por exemplo. Quem vai ser maior? 1,2. Tá? Porque a parte inteira é igual e a parte decimal ela é diferente. Quem tem maior parte decimal? O 1,2. Então, 1,2 ele vai ser maior do que 1,0. Professor, e se eu tiver aqui, ó, 1,25 e 1,3? Então 1,25 vai ser maior, né? O número dele é maior do que 3. Na verdade, nesse tipo de caso, vocês podem completar com 0 para igualar a quantidade de casos depois da vírgula. E aí vocês vão observar quem é maior, 25 ou 30? Então, entre 1,25 e 1,3, 1,3 é maior do que 1,25. Lembrando que, quando a gente trata de negativo, se todos esses fossem negativos, por exemplo, menos 1,2 e 1, menos 1, quem seria maior nesse caso é quem tem menor valor absoluto. Então, menos 1 é maior. Se eu tivesse aqui também, o exemplo desse aqui, menos 1,25 e menos 1,3, no caso deles serem negativos, então quem tem menor valor absoluto vai ser o maior número deles. Então, se a gente tem um número na forma decimal, ele é muito fácil fazer a comparação. Vocês vão olhar a parte inteira. Se elas forem iguais, ponto, acabou. Tá? A gente vai olhar agora a parte decimal. Se a parte decimal, lembrando que aqui ó, ela tem uma parte decimal de 2,0, e a parte decimal, o que tiver a maior parte decimal, vai ser maior. Se não houver a quantidade de casos iguais, como aqui, por exemplo, a gente iguala. E lembrando sempre que o negativo, né? Quem tem um menor valor absoluto, ele vai ser maior quando eu estou tratando de números negativos. Ou seja, é melhor dever R$1,25 do que dever R$1,30. Tá? Então vocês podem pensar nessa ideia. Né? Olhando pela reta numérica, se a gente fizer aqui a reta numérica, a gente tem que 1,25 e 1,3.
1,3 vai estar à esquerda, logo ele é menor. Sendo assim, 1,25 ele vai ser maior do que 1,3, tá? Pela definição, se a gente só olhar a reta numérica, os que estão à direita são maiores, os que estão à esquerda são menores. Então, é uma ideia para quando o número vier na forma decimal, certo? Agora, vamos dar uma olhada na forma de fração, porque, ou afinal de contas, nós estamos falando de números racionais. Então, os números racionais, na verdade, eles são todos os números que podem ser descritos na forma de fração. A forma decimal é uma outra forma que a gente pode escrever os números racionais. E fazer a comparação desses, nesse caso, é mais fácil. Porém, para fazer na forma de fração, a gente vai ter aí que realizar algumas etapas antes de a gente falar quem é maior e quem é menor. Vamos ver aqui, então, na forma de fração. Então, vamos lá. Aqui agora a gente tem a forma de fração. Na forma de fração, a gente tem 1/2 e 1/3, tá? 1/2 e 1/3. Quem é maior nesse caso? Para a gente poder ver, a gente não vai olhar simplesmente a parte do denominador. Se a gente olhasse só o denominador, 1/3 seria maior. Mas não é esse o caso. O que a gente tem que fazer para que possamos saber qual das duas frações é maior? Para saber qual das duas frações é maior, a gente vai ter que utilizar uma coisa que nós já vimos em múltiplos divisores. Tá? Então, para a gente poder fazer isso daqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar os denominadores de 1/2 e 1/3. Então, para igualar o denominador de 1/2 e 1/3, nós precisamos fazer o MMC entre 2 e 3. Lembrando, MMC, né? Vocês vão botar os dois números um do lado do outro e fazer a decomposição simultânea. Então, sempre dividindo por números primos, né? Então, vai ficar 2, 1, 3, 3, 1, 1. Ou seja, o MMC é 2 vezes 3, que vai ser 6. Então, a gente sabe que o MMC vai ser 6, certo? Então, essas duas frações, elas vão ter frações equivalentes, do qual o denominador vai ser 6. Então, eu vou ter uma fração equivalente a 1/2, do qual o denominador é 6. Então, ó, o que vocês podem pensar? 2 vezes quanto vai dar 3? 2 vezes quanto vai dar 6? 2 vezes 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, eu também vou multiplicar o numerador por 3. Então, 1 vezes 3, 3. Então, a fração equivalente do qual a fração equivalente a 1/2, do qual o denominador é 6, é 3/6. Então, eu posso escrever esta fração, né, essa nova fração aqui, com a fração equivalente 3/6. Vou agora fazer a mesma coisa para 1/3. Então, vou fazer 1/3. Então, eu tenho 1/3 e quero achar uma fração equivalente do qual o denominador seja 6. Aí vocês vão pensar, 3 vezes quanto deu 6? 3 vezes 2. Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar então o numerador por 2. Então, a fração que eu tenho equivalente a 1/3 vai ser justamente 2/6. Como agora as duas frações, né, estão sendo representadas por frações equivalentes a elas, com os denominadores iguais, aí sim a gente pode simplesmente olhar. Quem tem o maior numerador? Aqui, 3/6 e 2/6. Os denominadores são iguais. O numerador 3 é maior que o numerador 2. Logo, 3/6 é maior do que 2/6. Como elas são frações equivalentes, né? Então, 1/2 ele vai ser maior do que 1/3. Certo? Então, se vocês querem comparar números racionais na forma de fração, vocês vão ter que igualar os denominadores dessas frações, para só depois compararem os seus numeradores. Se o numerador de uma for maior do que a outra, a gente vai por aí. Vamos ver aqui agora um número negativo, só para fazer uma comparação, né, com uma fração na forma negativa. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem duas frações negativas, menos 2/3 e menos 5/8. Para a gente poder fazer essa comparação, o que nós vamos fazer? Igualar os denominadores. Então, tem que fazer MMC entre 3 e 8. Então, MMC de 3 e 8, vamos lá, botar
um número do lado do outro e vamos fatorar simultaneamente. Então, eu vou começar com 2, ficar 3 e 4, 2, 3 e 2, 2, 3 e 1. E agora, finalmente, 3, 1 e 1. Então, o MMC vai ser justamente 2 elevado ao cubo vezes 3, ou seja, 8 vezes 3, ou seja, 24. Então, o MMC entre 3 e 8 vai ser 24. Então, novamente, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos achar frações equivalentes a menos 2 terços e menos 5 oitavos. Então, a fração equivalente a menos 2 terços, do qual o denominador é justamente este MMC, ou seja, o denominador vai ficar 24, o que a gente tem que fazer agora é 3 vezes quanto deu 24? Vezes 8. 2 vezes quanto vai... agora eu vou multiplicar o 2 por quanto? Pelo mesmo 8. Então, eu vou ter aqui 16. Então, esta fração 2 terços é equivalente à fração menos 16 24avos. Vou fazer a mesma coisa com a fração menos 5 oitavos. Então, aqui eu vou ter que achar um denominador do qual... eu vou achar uma fração equivalente do qual o denominador seja 24. Então, qual é a fração equivalente a 5 oitavos, menos 5 oitavos, do qual o denominador vai ser 24? Vamos multiplicar, então, o 8 por 3, vai dar 24. Tem que fazer a mesma coisa com o numerador. Vou multiplicar por 3 também. Então, 5 vezes 3, 15. Logo, essa fração aqui, ela vai ser menos 15 24avos. Então, ó, a fração menos 2 terços tem como fração equivalente menos 16 24avos. A fração menos 5 oitavos tem como fração equivalente menos 15 24avos. Como os denominadores agora são iguais, o que eu tenho que fazer é só olhar os numeradores. Menos 16, menos 15. Como a gente está falando de negativo, menos 15 vai ser maior. Logo, como essas frações são frações equivalentes de menos 2 terços e menos 5 oitavos, a gente tem que menos 5 oitavos ele vai ser maior, do que menos 2 terços. Para fazer em frações, a gente tem que sempre igualar os denominadores. Agora nós vamos ver adição. Nós vamos continuar falando de números racionais, mas vamos ver adição e subtração de números racionais. Agora a gente vai falar sobre adição e subtração nos números racionais. Então, a adição e a subtração, nós temos a mesma ideia de igualar os denominadores. Só que, se eles já forem iguais, se por acaso nós tivermos a adição de duas frações do qual são iguais, nós simplesmente vamos fazer a adição dos numeradores. Mas nesse caso aqui, os denominadores eles são diferentes. Como os denominadores são diferentes, nós temos que igualar. E é a mesma ideia, nós vamos usar o MMC. Certo? Então, aqui a gente tem menos 1 sexto mais 3 décimos. Então, ó, nós vamos simplesmente igualar utilizando o MMC entre 6 e 10. Então, ó, 6, 10, fatorado simultaneamente, vai dar 2, deu 3, aqui deu 5, 3, aqui deu 1, e aqui continuou 5, por fim 5, 1 e 1. Logo, um MMC é 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, o MMC vai ser 30. Tá? Então, ó, nós vamos achar, pensando novamente, nós vamos achar frações equivalentes a menos 1 sexto e frações equivalentes a mais 3 décimos, do qual o denominador seja 30. Vocês podem fazer isso separado, como eu havia feito anteriormente em comparação, mas aqui a gente vai fazer tudo que meio junto. Então, ó, eu vou achar uma fração do qual o denominador seja 30, já que foi esse o MMC. E vou achar uma fração equivalente a essa aqui, do qual o denominador também seja 30.
já que esse também foi um MC. Então, ó, 6 vezes quanto para dar 30? 6 vezes 5. Se eu multipliquei 6 vezes 5 para dar 30, eu vou pegar esse 5 e multiplicar também o numerador. 1 vezes 5, 5. Então, a fração equivalente a 1/6, do qual o denominador é 30, vai ser a fração menos 5 30avos. E agora? Agora a gente tem aqui, ó, 3 décimos. Vou querer uma fração equivalente a 3 décimos. Então, se eu multiplicar, qual número eu vou ter que multiplicar o 10 para dar 30? Eu vou ter que multiplicar por 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, também tem que... Se eu multipliquei o denominador por 3, também tem que multiplicar o numerador. Então, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar também o meu numerador. 3 vezes 3, 9. Então, a fração equivalente a mais 3 décimos é justamente 9 30avos. Agora, as duas frações, elas têm justamente números iguais, denominadores iguais, tá? Então, nós vamos simplesmente agora somá-los. Vamos tirar esse parêntese. O que a gente vai ter aqui? Ó? Menos 5 mais 9. E o denominador dos dois vai ser 30. Eu posso juntá-los. Então, ó, devo R$5 e tenho 9. Então, eu vou ficar com 40 30avos. Que 40? 40 não. De novo. 40 de onde, gente? Tenho 5 e tenho 9 e devo 5, então mais 4 30avos, tá? Vocês podem aqui ainda simplificar por 2, tá? Nesse exato momento não é necessário, mas vocês vão ter que fazer isso posteriormente. Então aqui vocês vão ter 2 15avos, tá? Então, se vocês têm uma adição de frações, vocês sempre têm que primeiro igualar os denominadores para depois fazer as operações com os numeradores. Às vezes vocês têm que simplificar, às vezes não vai ser necessário. Vamos ver agora como é que fica uma subtração. Na subtração a gente tem a mesma ideia. Se os denominadores forem diferentes, nós temos que igualar. Então vamos igualar fazendo um MMC. MMC entre 2 e 6. Tá? O MMC entre 2 e 6 vai dar 2 e 6. E a gente vai decompor os dois simultaneamente. Então aqui eu vou botar 2. Aqui 1. Aqui vai ficar 3. Aqui 3. 1 e 1. Logo, o MMC vai ser 2 vezes 3. Ou seja, 6. Então, ó, eu quero achar uma fração equivalente a 5 meios e é uma fração equivalente a menos 2 sextos, do qual o denominador seja 6. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, ou seja, 2 vezes 3 vai dar justamente o meu MMC, que é 6. Então, se eu multipliquei o denominador, também multiplico o numerador. Então, ó, 3 vezes 5 vai dar mais 15, divididos por 6, menos... Aqui eu já tenho igual, então já é 6, então só botar por 1. Vou multiplicar por 1, vai dar o próprio 2. Então eu vou ter menos 2 sextos mesmo. E aí, como eu estou fazendo uma subtração, a subtração nada mais é que uma adição do elemento oposto a esse segundo termo aqui. O que isso quer dizer? Eu vou repetir o primeiro termo, ou seja, o 15 sextos, eu repeti. E aqui, nesse caso, eu vou somar ao elemento oposto de menos 2 sextos. O elemento oposto de menos 2 sextos é mais 2 sextos. Então, para finalizar, os denominadores são iguais. Então, a gente vai repetir o denominador 6, vai pegar o 15 mais 2 e 17 sextos como resposta. Certo? Então, a adição e a subtração, para vocês resolverem, vocês têm que igualar os denominadores. A gente vai ver mais um tópico, que é a multiplicação. E esse tópico ele é mais tranquilo, porque vocês lembram da regra dos sinais
dos números inteiros. Então vamos ver aqui rapidinho. Então, ó, a multiplicação nos racionais, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, vão pegar 1/2, né, mais 1/2, e vocês vão multiplicar, por exemplo, com menos 5 sétimos. Então, quando eu tenho a multiplicação nos números racionais, vocês têm que usar as regras dos sinais, do qual, quando os sinais forem iguais, vai dar positivo. Quando os sinais forem diferentes, né? Nesse caso aqui, menos com mais, ou mais com menos. Então, para esses casos aqui, que eles são diferentes, está negativo. Sinais iguais, mais e mais dá mais, menos e menos dá mais. Sinais diferentes, menos e mais dá menos, mais e menos dá menos. Então, aqui, para essa resolução, nós temos o quê? Mais e menos. Mais e menos vai dar sinais diferentes, negativo. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos precisar fazer MMC? Não. Vocês simplesmente vão pegar o numerador de um, o numerador do outro. Então, vai ficar 1 vezes 5. E aqui, pegar o denominador de um, o denominador de outro. 2 vezes 7. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 7, 14. Lembrando, claro, que aqui a gente está negativo, então o sinal vem negativo para frente. Por que é negativo mesmo? Porque esse aqui é positivo, tá? Esse é positivo e esse é negativo. E aí a gente tem que sinais contrários, sinais diferentes, a gente tem que o resultado é negativo. Mais com menos, menos. Menos com mais também vai dar menos. E quando eles forem sinais iguais, mais com mais vai dar positivo, menos com menos vai dar positivo. Tá? Então, basicamente, a ideia de multiplicação nos números racionais é a mesma que vocês vão ter que utilizar, né? Que vocês já utilizavam, melhor dizendo, no números inteiros. Então, a ideia, a regra dos sinais é idêntica. O que diferencia é que os números não vão ser números simples, não vão ser números inteiros, e sim números na forma de fração. Há possibilidade também, eu sei que eu não trabalhei em nenhum dos dois casos, tanto na adição e subtração quanto na multiplicação, mas a gente pode escrever os números na forma decimal. Esses números vão ser trabalhados da mesma forma. Tá? A multiplicação também leva em consideração, mesmo que for na forma decimal, esta regra dos sinais. Então, mais com mais, mais, menos com menos, mais, menos com mais, menos, mais com menos, menos. Então, essa regra dos sinais ela vai servir para qualquer representação dos números racionais. Dito isso, a gente vai parar por aqui. Então, bons estudos para vocês, tá? Fiquem em casa e até a próxima.